Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, e da parte de Jesus Cristo, amém? Meu nome é Débora Menezes. Quero falar para você de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Emanuel, o Verbo, o Rei da eternidade, o pão da vida, o Eu Sou, o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Shalom. Deus Adonai, Kadosh, é o Elion. Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah. Esse é o nosso Jesus Cristo, Verbo, era Verbo, e se tornou carne, por causa de mim e de você. Ele é o Rei da Glória. Você tem noção do que é o Rei da Glória? Ele é o rei, acima de qualquer rei que existe na face da terra. Não existe outro além dele. Ele se despiu da majestade e se assentou com pecadores. Ele se assentou no meio das pessoas mais sujas, com as pessoas que não perdoam, com as pessoas que não têm amor, com as pessoas que só querem saber do próprio nariz e que, se tiver que matar, pisar, eles pisam, eles humilham, porque são pecadores. O nosso Senhor Jesus Cristo se assentou com esses pecadores, e nenhum brilho ou trono foi revelado, porque Jesus Cristo não veio para humilhar ninguém. Ele não veio dizer que nós não somos nada, muito pelo contrário. Ele veio provar para a gente que nós somos muito precioso para Ele. Entendeu? Quem saberia que seus olhos viram o universo sendo feito? Se na hora que Ele se assentou com os pecadores, Ele fosse dizer que os olhos dele viu o universo sendo feito, quem iria acreditar? Ninguém. Quem iria acreditar se Ele dissesse que o seu cetro já regeu o tempo? Ninguém acreditaria. Sabe por quê? Porque jamais uma pessoa acreditaria que um homem simples, sentado entre os pecadores, teria formado o homem, teria formado o mundo e teria um cetro que tivesse regido o tempo. Quem iria acreditar? Por isso, a sua glória não foi revelada naquele momento, naquele tempo em que ele nasceu, viveu. Pois é, ele era um homem simples, tão simples, que ele não se preocupava em ter um lugar onde repousar. Na maior parte do tempo dele, ele vivia em montes, ele vivia orando, ele vivia jejuando. Jejuava de dia, jejuava de noite. Ele orava o tempo todo, era assim. E quando ele tinha um lugar para repousar, ele aceitava de bom agrado. Ele era um homem simples. O Rei da Glória deixou de ser verbo para se tornar um homem simples no meio daquela multidão. Nasceu na estrebaria. Na estrebaria, onde seria o melhor lugar para um Rei da Glória estrear. Não seria numa estrebaria, poderia ser no berço de ouro, poderia ser num palácio, mas Deus quis que ele estreasse numa estrebaria, num lugar simples, né? Quem acreditaria naquele tempo que Jesus Cristo chamou o mundo à existência? A sua voz chamou o mundo à existência. Pelas mãos dele foi moldado o homem à sua semelhança. Quem iria acreditar? Qual pecador naquela época iria acreditar que aquele homem, o Rei da Glória, que estava sentado entre os pecadores, tinha
chamado o mundo à existência e moldado o homem à sua semelhança. Por isso que ele não revelou para ninguém. Ele falava em parábolas. Para alguns, ele dizia algumas coisas que pudesse revelar quem era ele, mas nem de tudo as pessoas acreditavam, mesmo com tantos milagres. Mas Jesus Cristo, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. Ele não tinha glória aqui, não. Ele não fazia questão de se gloriar. Ele tinha um coração rasgado lá na cruz. Ele rasgou na cruz o seu coração. Ele ficou calado, assinou todas as nossas culpas. Ele não tinha mancha. E lá no Calvário, ele não reclamou. Ele foi maltratado, ele foi humilhado. O Cordeiro de Deus foi maltratado e humilhado desde a hora que ele foi preso. Desde a hora que ele foi preso, cuspiram nele, xingaram ele, debocharam, colocaram nele espinhos de uma coroa cravado lá na cabeça dele. Chicotearam ele, rasgaram as roupas dele. Ele foi mesmo muito maltratado e humilhado, o Cordeiro de Deus. Mas ele foi fiel até o fim. Ele tira o pecado do mundo. Ele revela a eternidade e sua glória. Através da atitude dele, de ter ficado mudo, através do silêncio, ele salvou, ele me salvou, ele salvou você. Ele, o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus. Mas como um leão rugirá, ele vai voltar. E como o leão rugirá, e todo olho verá em glória marchando. Ele vem. Sobre as nuvens ele vai vir. Ele é o leão e o Cordeiro. O mal foi vencido e o céu cantou naquele momento em que ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E ele disse assim, nós podemos dizer assim, onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. O Emanuel, o verbo vivo, o rei da eternidade. Aleluias, o rei da glória. Ele ressuscitou e ele vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar para me buscar, para buscar você. Se converta dos seus maus caminhos. Vai fazer jejum de mais de 2 horas. Vai fazer jejum de mais de 12 horas. Faça jejum de mais de 24 horas. Faça jejum de mais de 72 horas, mas faça jejum. Glorifique a Deus com seu jejum. Vai orar, vai orar. Vai se converter dos seus maus caminhos. Vai praticar os dons espirituais. É seu, você tem direito. Jesus Cristo deixou o Espírito Santo para nos consolar. Então vamos usar os dons espirituais. Vamos usar o dom da fé. Vamos usar o dom da sabedoria. O dom da operação de milagres. O dom de línguas. O que você tem feito para usar os dons espirituais? Se você não consegue usar os dons espirituais, jejua mais. Ore mais. Porque Jesus Cristo, ele não foi levado ao Calvário à toa, não. Ele foi levado para você vencer a vida, para você vencer o mundo, para você vencer a morte. Você hoje é liberto. Jesus Cristo te salvou do mal. Aproveite o que Jesus Cristo entregou para você.
Viva livre. Aproveita que Jesus Cristo levou sobre ele os nossos pecados. E aqui eu deixo a palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.